pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a pastora Manu, bem-vindos ao primeiro podcast AV e nós somos pastores da Além do Véu São Bernardo, eu, pastora Manu, e meu esposo, meu amor, pastor Wagner, e nós queremos falar o que vai ser esse podcast. O que vai ser esse podcast? Seja bem-vindo a esse podcast, é o nosso novo canal de comunicação, né? É isso aí. Nós sentimos através das nossas caixinhas de pergunta a necessidade, né? Devido tantas perguntas e curiosidades e saber um pouco mais da palavra, um pouco mais da nossa vida como casal, de curiosidades também da igreja. A gente precisa abrir um novo canal para conversar com você, e aqui está o podcast AV. Correria, né? Na igreja a gente não consegue ter essa conversa mais tranquila, aí a gente falou, o que vamos fazer? Vamos fazer então um podcast, né? Apesar de fechar a igreja todo domingo e toda Exatamente. Quarta-feira a gente fecha a igreja lá, mas mesmo assim o canal de comunicação é muito limitado, e aqui a gente pode expandir um pouco mais a nossa comunicação. Falar de temas específicos e poder direcionar melhor essa comunicação aí com o pessoal e para fora também da igreja, né? Se dentro do propósito a gente pode falar muito sobre família, né? Nós somos casados já há 22 anos e, enfim, mais 4,5 de namoro, se eu não estiver enganado. É isso aí, né? Tá esperto. 2 filhos maravilhosos, o Mateuzinho, né? O João. Então dá para você falar um pouco sobre essa área familiar, né? Que a gente tem, né? Curiosidade, tem gente que nem sabe, né? Quantos filhos tem? Como é que é isso aí, né? É verdade. Então são coisas que às vezes num culto passa desapercebido. A gente recebe muita visita na igreja também, né? Muita gente. Sim, hoje, né, por conta da internet, né, o canal do YouTube cresceu bastante, o Instagram hoje são 15 mil, né, já no nosso canal, não sei nem quantos são no YouTube, não sei se você sabe os no números. YouTube, mais de 21 mil Uau. inscritos no nosso canal do YouTube, né? São milhares de pessoas que já assistiram algum vídeo de alguma palavra, de algum quadro lá da nossa igreja. E aqui a gente pode conversar. Um pouco a diferença do podcast é essa, né? Que não é nós falando aqui, não, você tá... Né, dá para bater um papo aqui, né? Fica mais tranquilo, dá para conversar e dá para falar sobre inúmeros assuntos, né? Isso que é muito legal. A gente podia até atualizar algumas conversas nossas, aproveitar que estão aqui mesmo. Não é esse o propósito. Não, depois a gente faz depois. Mas aproveitar o tempo, né? Que o tempo é corrida. É corrido, né, amor? É Trabalhando, correndo para lá e para cá, mas é isso aí. Então vamos lá. O propósito então, do podcast é esse, né? Poder falar sobre vários assuntos, e eu até fiz aqui minha colinha, gente, preciso de colinha. Como que ele vai funcionar? Qual vai ser a frequência desse podcast? O que a gente está pensando desse podcast? Como que a gente vai fazer? A princípio, a ideia é encontrar com você uma vez por mês. Legal. Né? Uma vez por mês, para a gente poder ter conteúdo cada vez com uma novidade. Vamos falar sobre muita coisa, né? A gente pode falar sobre família, mas a gente pode falar sobre algum tema bíblico. Por exemplo, um tema que eu gosto bastante, que quem sabe a gente pode discutir em próximos episódios, falar dessa igreja antiga, da igreja moderna, essa transição do evangelho, como é que a gente tem encarado e se preparado para enfrentar este novo tempo que não para, né? Que a evolução da igreja, ela é todo dia. Sim. Aliás, né? Direto, frequente, essa renovação de ideias, de estratégia, de comunicação, como aqui no podcast e tantos canais que a igreja tem. Então a gente vai falar sobre muita coisa, né? Temas do dia a dia também, pode falar. É um tema que é muito legal, né? Que eu acho que é o que a gente vive hoje, né, amor? Jovem, como é difícil, né, educar os jovens hoje, como tá uma dificuldade. A gente tem hoje muitos jovens na igreja, lidera inclusive hoje o grupo de jovens, né? E a ansiedade com que os jovens têm lidado, depressão, são temas muito difíceis de lidar. Então a gente pensa também em trazer, né, psicólogos para falar sobre esse tema que é muito atual e difícil de lidar, né? Um tema também bem... E para falar você precisa entender um pouco Sim. de como ele pensa. Aqui a gente tem 2 jovens em casa, a gente tem um de 14 e um de 17, o que facilita um pouco a nossa compreensão, a nossa comunicação, mas é um desafio muito grande, que a gente olha para o nosso João, um perfil, Exatamente. características, olha para o Mateus, totalmente diferente, como a gente costuma brincar ainda, o mais novo, um pentecostal raiz, né, do manto. Tá girando no Núbia, manto, né? O mais é mais batista, aleluia, Deus, glória, aleluia tranquilo. e tal, essa coisa toda. Então perfis completamente diferentes, mas especiais, né? A gente tem que respeitar com certeza. essas diferenças aí, respeitando E um pouco. aprender a lidar, né? Que aí já entra no tema família, né? Então a gente pode passar essas experiências também, né? Sim, Como educar, claro. por exemplo, um filho nos princípios bíblicos. É possível ainda hoje. Né? Num tempo tão difícil, né? Com tantas ofertas que o mundo oferece, né? A coisa da internet, que você dá 2 cliques, tá toda a informação está aqui, né? Então,
É difícil, mas não é impossível. Você vê, a igreja antiga e a igreja nova, ela já falou do mundo oferece, que a mulher também é meio assembleana, né? O mundo oferece. Eu tem uma veia que corre aqui, não tem jeito, eu não consigo. Não ia levantar essa bola, mas já que já foi, rodou. Eu já devolvi também, tá aqui, não tem jeito. Corre. Mas, na verdade, enfim, nós estamos num mundo aberto, né? Sim, lógico. A gente sempre teve alguns conceitos, alguns linguajares, né? Terra, manto, vaso. Né? Mas, na verdade, a gente está num mundo aberto de total acesso, né? Então, durante muito tempo, eu vi alguns comentários sobre isso também. Nós educamos nosso filho, infelizmente, na igreja, né? Se a gente deixar só para a igreja educar, 1h30 por semana, 3 horas por semana, e o celular está aberto 24 horas ali, praticamente o cara nem dorme, né? Ele não acorda sem pegar o celular na mão e ver o que está acontecendo, e se comunicar com outras pessoas. E fora a escola, né? Está aberto para os pensamentos de todos que estão ali na escola. Qual o tamanho do desafio que a gente tem. Mas é possível, né? Que a gente pode dizer que hoje, né, graças a Deus, eu e minha casa servimos ao Senhor. Não serviremos, né? A gente está no presente, né? Graças como a pastora Manu falou, servimos ao Senhor e talvez te ajudar um pouco neste tema também, né? Que a gente puder compartilhar e abençoar outras pessoas, né? Acho que um dos motivos que a gente pode fazer aí nesse podcast, poder abençoar as pessoas também, né? Outro tema muito bacana, a gente teve também um encontro na igreja por esse tempo aqui de novos membros, né? E abrimos para perguntas, e aí você vê qual que é a necessidade. Foram mais de 30 perguntas diferentes, então muita gente chega na linha do véu, né, que se torna membro e tem muita curiosidade sobre a linha do véu, pessoas que ficam muito tempo pela igreja ter se tornado muito relevante. Muitas pessoas passam pela igreja, mas às vezes não tem esse contato, saber como é que a igreja da linha do véu pensa, como é que pensa sobre isso, aquilo outro. Então tem muita curiosidade, né, sobre qual é a essência da igreja. Lógico, o tema nosso está muito pautado entre o amar, o edificar e o servir, nossa visão, nossa missão em cima disso, mas não é só isso, né? Não pode ser só isso, né? Então a igreja é muito aberta, são muitas características que ela tem e que nós queremos passar para você. Pastor Wagner, vamos contar um pouquinho para o pessoal que não conhece a nossa história, como que foi? Antes da nossa história, tem que contar a minha história. Boa, pode ser. Eu tô mais velhinho que você está mais novinha. Só. Um pouquinho só um dedinho como os outros, né? Então, porque o pessoal às vezes fica falando, já nasceu pastor, né? Já caiu ungido no céu. Meu Deus, já pensou? O quê e tal. E não é bem assim. Bom, eu nasci já num lar cristão ali. Meus pais já eram evangélicos, já seguiam a palavra e fui criado nesse ambiente, né? Então, tive só um ano de rebeldia ali que eu saí um pouco dos caminhos, mas sempre convivi e fui criado nesse ambiente, sempre amando a palavra. Gostando muito de adorar o Senhor, então comecei a tocar já violão e guitarra ali com os 9 anos de idade, e com 18 anos, né, conheci uma princesa muito especial. Deus cruzou nossos caminhos, né, e cruzou o nosso propósito, porque Deus, para mim, Ele não une pessoas, mas Ele une propósitos, e estava desenhado aquilo que a gente não enxergava ali, enxergava só uma menina bonita, perfeita para namorar, mas Deus enxergava uma esposa, uma pastora, uma mãe maravilhosa. Então cruzou os nossos caminhos ali, e a gente começou também, depois de um pouco tempo, né, amor, servir um pouco juntos, né? Mas eu quero que você conte um pouquinho da sua história também, como é que você chegou até aquele momento do nosso encontro. Bom, eu não cresci num lar evangélico, né, mas minha avó, na verdade a mãe do meu pai, era evangélica, né, cristã. E aí ela sempre orava. E aí minha mãe me levou já bem novinha para a igreja. Com 12 anos eu aceitei Jesus. Então não fui criada, mas com 12 eu aceitei, com 14 eu já me batizei. E com 15 eu já comecei a namorar com você, né? Graças a Deus. Na verdade eu peguei para criar. Pegou né? para criar. Porque ainda não era criança. E com 15 eu já comecei a namorar com você, né? Então você foi meu primeiro namorado e com 19 a gente casou. E construímos a nossa história maravilhosa, né? Diante do Senhor, sempre juntos, sempre indo para casa do Senhor. Você me colocou para cantar. Falou, nossa, então, ela canta afinadinho. Mas também tem que parar ali, né? Não, mas eu não vou contar. Porque senão a gente já casou, já foi lá na frente. Não, mas era com 15 anos ainda, lembro. 15 anos. Com 15 anos. Você falou, nossa, ela canta afinadinho. Você tinha sua bandinha lá. Eu tinha muita fé, né? Se ela canta afinada. Você falou, aí você me colocou para cantar no louvor da igreja. Você falou, poxa, vou cantar, quero cantar com ela, que ela canta e tal. Aí a gente começou a cantar junto, e isso lá na adolescência, quando a gente namorava ainda. A gente começou a cantar junto na igreja, tinha uma banda né? muito grande, eu lembro que isso é muito legal, que o pessoal vê hoje Além do Véu, e depois a gente vai contar um pouco sobre a banda Além do Véu, mas
era uma banda muito grande. Eu, a guitarra e a Manuela. Né? Você morava em Curitiba ainda, Algo né? surpreendente, né? Mas a gente ministrava em São Bernardo. E era eu, a Manuela, guitarra, depois apareceu mais o Márcio, né, guitarrista, mais 2 guitarristas, não precisava de tanto. Depois a gente, um baterista, mini baterista, que era o Juscelio, lembra? Juscelio, é verdade. Mini baterista, enfim. E formamos um time bem bacana. E em 2000 nós nos casamos. Por isso que eu lembro sempre, né? Porque estamos em 2022, 22 anos de casado, Deus me abençoou, né? Com essa data tão maravilhosa, né? É isso aí. E nos casamos, maravilhoso. Depois tivemos o Mateuzinho, né? E em 2007, né, nós gravamos o nosso primeiro CD, que tem o nome Além do Véu, porque tinha uma canção chamada Além do Véu, e não é aquela Além do Véu do Rio de Janeiro, tem lá Além do... Não, é essa, né? Como todo mundo acha que é, né? Você pode conferir depois lá no YouTube, procurar Além do Véu da banda Além do Véu. Exatamente. E a Batista Nova Jerusalém, ela gravou a música Além do Véu, são amigos nossos também, Sim. com o Samuel, sua esposa, né? E gravamos essa canção. Confesso que não tinha uma pretensão, né? Era um sonho, né? Vamos gravar um CD e tal, ganhar almas pra Jesus e ok, né? No estúdio do Robertão, a gente começou a gravar aquela canção. Era um formato ainda de apresentação, não era de ministério de no estúdio, né? O primeiro CD, né? Foi no não estúdio. Era ao vivo, né? Que era, contrariava na época lá. E para nossa surpresa, quando a gente colocou Incomparável, ela começou a tocar nas rádios de São Paulo e do Brasil, quando a gente viu. A gente estava fazendo alguns eventos ali, de vários pastores mega conhecidos assim na época lá, para milhares de pessoas. Estou lembrando da cena, acho que era talvez essa que você ia falar agora, do Vale da Anhangabaú, que eu estava gravidíssima do João. O João até participou lá. Eu estava gravidíssima, eu lembro a cena. Meio milhão de pessoas. Meu Deus, cantando a música, que emoção, né? Porque assim, tua presença, ó Deus. Eu permanecer, tua obra em minha vida vai. Eita. É muito doido, né? Porque não era uma coisa assim. E tava todo mundo junto ali atrás, e Matos Nascimento, né? Meu Deus, né? a Dani Grace. Dani Grace tá ali, a Soraya Moraes, tá ali o Juninho da oficina, que me deu aula de guitarra há muito tempo. Eu falei, o cara tá aqui, meu Deus, né? E a gente vai cantar no mesmo lugar. A galera toda cantando, porque a rádio, né, era algo assim, né? Era a nossa rádio, né? Nossa rádio, o RR, do né? missionário RR Era o show da nossa rádio, né? Não lembro. Show da nossa rádio. Acho que era isso mesmo. Acho que era o Show da Fé, né? Que até hoje isso tem. Isso mesmo. E foi uma época que nos surpreendeu muito. Em 2008, nós gravamos já o CD Nasci Pra Vencer. Aí já foi ao vivo na igreja. Foi ao vivo, na nossa igreja. Nossa igreja ainda não tinha o nome que tem hoje. Em 2009, na verdade, que há uma transformação, né? Que a repercussão do ministério foi tão grande. Esse CD Nasci Pra Vencer vendeu 100 mil cópias, né? Se espalhou pelo Brasil e pelo mundo, né? Tocamos fora do Brasil, tocamos em quase todos os estados. Tivemos até convite para tocar no Japão, né? Do Brasil. Lembra? No Japão, não fomos. Igrejas brasileiras. Não fomos, mas tivemos convite. 30 dias no Japão. Né? Verdade. E era muito difícil para a gente conseguir sair. Por conta do trabalho, né? Do Brasil, 30 dias. Mas foi um momento muito precioso e a repercussão era tão grande que em 2009, aí sim, a igreja passa, né? A nossa igreja é uma igreja muito antiga, mas ela passa a ter um novo nome, uma nova história, uma nova identidade, e ali ela começa a chamar Além do Véu. Está lá até hoje na Avenida Caminho do Mar, 2057, São Bernardo do Campo. Você que ainda não conhece, fica à vontade. Seja muito bem-vindo. Estamos sempre por lá, né? E isso tudo é fase, né, amor? E a gente rodou o Brasil inteiro e o mundo, como te falou, até o ponto de chegar um tempo e falar assim, Deus, agora já foi, já fizemos a nossa parte nessa missão, vamos dizer assim, de abençoar tantas igrejas, abençoar tantos congressos, tantos eventos que nós passamos, tantos programas de televisão, tantas rádio. A gente fez muito mais do que a gente podia imaginar, né? Na Marcha de São Paulo, acho que é uma coisa bem emblemática também. Também foi, verdade. Nós tocamos por 2 vezes, né? Aí quando o apóstolo Estevão chama assim, com vocês, ministério, Além do Véu, eu falei, cara, o apóstolo Estevão tá me chamando aqui para cantar. Não, Marcha para Jesus, né, de São Paulo, é aquele mundo de gente que você não vê o fim, assim. 1,5 milhão de pessoas. Você não vê o fim. Você fala, meu Deus, eu tô aqui. E não é por, né, ai, poxa, eu sou melhor que ninguém. Não, que ponto não é esse? É onde Deus pode te colocar, né? Isso que fala, poxa, eu não sou merecedor, né? E ele escolhe como ele quer, do jeito que ele quer, ele faz, né? De fato, depois de passar por tudo isso, você fala, Deus pode quanto? Deus pode tudo, né? O que ele quiser, como ele quiser. É o que a palavra diz. Tudo é possível aquele
que crê. E como isso deixou de ser importante também para a gente em algum momento, é um lugar que eu nunca imaginei estar, né? Para a gente poder chegar um pouco mais perto de onde nós estamos hoje, né? Quando imaginamos ser pastores de igreja, né? Pastorear pessoas. Mudou totalmente, né? Isso é uma coisa que nunca se desejou, apesar de ser ungido a pastor há bastante tempo, né? Mas estava grávida do Mate. Grávida do Mate. Então o Mate tem 17. Então 18 mais ou menos. 18 anos de unção pastoral. E nós pastoreávamos, né, um time de louvor muito grande, mais de 50 pessoas, mas nunca uma igreja, né? Vai pregar domingo na igreja? Não, né? Não era uma... Então a gente entendia que a gente nasceu para pastorear, mas na área de música, né? Então, para pastorear um time de música. Esse era o nosso conceito. E hoje é assustador quando a gente olha assim e fala assim, nossa, eu estou pregando na igreja aqui de novo, aqui domingo, aqui, pastorear muitos times. Nossa igreja tem mais de 26 times diferentes, né? Em várias áreas, né? Em várias áreas do nosso Não só o louvor, né? Como todo o nosso time de voluntariado, são mais de 300 voluntários de diversas áreas, seja kids, voluntários de base que nós chamamos, social, louvor, criativo, enfim, são muitos times, né? E a gente olha para aquilo tudo, que é muito mais do que o púlpito ainda, e a gente vai no domingo ministrar uma palavra que tem uma responsabilidade muito grande, né? Porque a gente fala assim, nossa, isso vai mudar o destino eterno das pessoas. A palavra de Deus, ela tem esse poder de influência, esse poder de transformação. Nós não declaramos uma mensagem que é minha, do Wagner, da Manuela. É uma mensagem que é de Cristo, né? E essa mensagem que ela transforma, que modifica a vida das pessoas, cada palavra liberada pode fazer total diferença, tem feito total diferença na vida das pessoas, e não porque nós somos especiais, extraordinários, né? E olhar para aquele monte de CD que a gente vendia, um monte de evento que a gente fazia, foi importante naquele tempo. Tantos testemunhos que tivemos. Tantos testemunhos de pessoas curadas de câncer, casamentos Salvação, restaurados. Meu Deus, nossa, inúmeros. Mas olhar para o que Deus está fazendo hoje, a gente fala assim, nossa, isso aqui é muito maior, né? A gente ter esse tete a tete com as pessoas ali, onde assim como falam, né? Meu pai fala tete a tete, o pessoal, né? Aquela conversa pessoal e ver que a gente está ministrando ali sim e acompanhando, sei lá, mais de 1.000 pessoas, seguramente, na Além do Véu São Bernardo. É um privilégio muito grande, né? Ver nesse ano, sei lá, mais de 100 pessoas vão se batizar. E como é importante isso, ver uma igreja que tem uma linguagem hoje que a gente pode participar disso, dessa história, que fala tanto com aquela pessoa que está na igreja, que vive o reino, que nem nós vivemos desde tão cedo, e aquela pessoa que nunca teve experiência com o reino, né? Que não teve relacionamento com o reino. Falava com uma pessoa agora há pouco, e ela está começando aí na igreja, e ela perguntou, vai dar certo? O que você acha nessa situação? Eu falei, sabe, vai dar certo. Por que vai dar certo? Porque, além de tudo, você começou a desenvolver um relacionamento com Jesus Cristo. E quem tem um relacionamento com Jesus Cristo já deu certo. Faz toda a diferença, né? As coisas já mudaram. Ele traz paz no meio da guerra, tal, aquela coisa que não são jargões, uma palavra dita da Bíblia, é uma realidade que a gente Porque quando você vive, exatamente, quando você vive é outra coisa, né? As pessoas acham que é assim uma palavra falada, não. Quando você vive, aí tudo muda, né? Tudo é diferente. E o que mais enche o nosso coração é ter deixado um legado, já uma marca na vida do Mateus e do João. Mateuzinho com 17, né, nosso primogênito, já há 1 ano e meio já começou a lançar canções, fazer um pouco daquilo que nós começamos a fazer, né? Já está vivendo aquela realidade, aquele sonho, aquela alegria de poder adorar o Senhor e, enfim, abençoar toda a geração dele através da música, através do dom que Deus tem derramado na vida dele, né? Tô lembrando aqui, né? Ele nos acompanhando nos eventos, nas agendas, né? Onde a gente ia. Ele sempre estava lá junto com a gente, né? E o João também agora, né? Fazendo as aulas dele lá de teclado. Aula de canto, né? O João canto também, começou iluminação agora. Na igreja. Não sei se ele trabalha para o pessoal do Criativo ou ele dá trabalho para o pessoal do Criativo, ainda tem que saber um pouco. Ele ama, né? Servir, nossa, bonitinho, uma graça. Não, e implantando tendências. Você vê que o pessoal agora quando bate palma tem que piscar todas as luzes da igreja. Todo mundo. Ele lançou a moda e ficou. Então isso é muito importante, né, amor? Porque nós vivemos a igreja hoje do presente, né, que nós estamos vivendo. A gente costuma falar muito sobre isso quando a gente olha para os nossos filhos, e não só para os nossos filhos, muitos jovens que nós estamos cuidando pessoalmente ali, né? Tem um time
aproximadamente 15 a 20 jovens que nós discipulamos, né, em reuniões semanais, quinzenais, conversamos um pouco com ele. Então hoje Deus tem colocado muito no nosso coração sobre essa igreja do futuro, essa igreja que daqui está pertinho, né? Passa muito rápido, daqui 10, 15 anos é a igreja que vai estar de pé, que vai estar fazendo a diferença, que vão estar pastores que serão levantados, ministros de adoração poderosos, líderes maravilhosos, que vão ser o futuro da nossa igreja, e nosso foco está muito nisso, né? Muito contente com o que está acontecendo hoje, né? Com tudo que Deus tem feito naquele lugar, em nossas vidas, no nosso ministério, mas muito mais poder olhar para o futuro e ver, né, que tem um futuro maior do que o nosso, né? Amém. Tem um futuro de mais excelência, de muita salvação, um futuro de realmente líderes melhores, pastores melhores. É isso que a gente tem lutado, se dedicado, né? Influenciado, encorajado, né, para que realmente tenham jovens que serão adultos logo logo, né, que vão fazer a diferença aí no reino de Deus. Amém. Vamos encerrando então por aqui, né? Em Mas breve. não podemos deixar de pedir, né? O que a gente vai pedir? O pessoal deixar o like. Claro, sempre. Se inscrever no canal. Olha, tô blogueirinho agora, hein? Tô blogueirinho. Deixa o seu like, se inscreva no canal para ativar o sininho. Que você possa acompanhar também na rede social, tanto a Manu, quanto eu, quanto... Isso aí, vai estar passando aí para você a minha rede, do Wagner, no Instagram, da igreja também. Você pode nos acompanhar no canal do YouTube, né? Já falamos. E é isso aí, mês que vem. Segundo episódio, surpresas virão. Acompanhem para estar ligadinho aí com a gente. Muito especial, né? Um tema muito relevante, que com certeza vai fazer toda a diferença. É isso aí. Na sua vida. Deus abençoe. Até o próximo episódio, podcast AV.